Ex-presidente Michel Temer deve ser preso ainda hoje por suposto desvio de recursos da obra de Angra 3. A expectativa é que Temer deixe a casa dele em São Paulo para se entregar à Polícia Federal. E você vai ver também. Lista que analisa a reforma administrativa retoma a reunião para votar as medidas que reorganizam o governo. Operação realizada em 8 estados e no Distrito Federal mira grupo suspeito de desviar milhões do Banco do Brasil. Comércio varejista espera um melhor desempenho nas vendas com a chegada do Dia das Mães. Ministro das Relações Exteriores tranquiliza a comunidade internacional em relação à nova diplomacia do país e às escolhas ambientais. Tudo isso e muito mais, agora na edição de 13h. Olá, tudo bem com você? Muito boa tarde. Nós estamos chegando, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo com Juliana Dariva. E com Daniel Caniato. Boa tarde para você nesta quinta-feira, dia 9 de maio de 2019. E nós vamos imediatamente saber quais são as notícias mais lidas e também mais acessadas nos portais na internet. Atenção, tem manchete no ar. De olho na economia e na notícia do portal G1. O governo anuncia inclusão de 59 projetos em plano de concessões. A previsão é arrecadar 1 trilhão e 600 bilhões de reais. A expectativa é para os próximos 30 anos. Entre os projetos estão concessões de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e linhas de transmissão de energia. O setor que mais deve receber investimentos é o de óleo e gás, estimado em 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Agora é a vez do Estadão Online. Pesquisa aponta Curitiba como o 4º melhor aeroporto do mundo. O de Campinas, no interior de São Paulo, é o 10º. Nosso país é o único a ocupar 2 posições no top 10 dos mais bem avaliados. O Aeroporto Internacional Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba, ficou no 4º lugar, somando nota final de 8,37 pontos, de 0 a 10. Viracopos, na região de Campinas, no interior paulista, tem nota um pouco mais baixa, 8,25. Os dois, sim, são de ponta, mas nem chegam aos pés do Aeroporto Internacional de Doha, no Catar, o líder dessa lista. Olha só. Para fechar, um alerta no site da BBC Brasil. Redes sociais têm efeito mínimo no bem-estar de adolescentes. Pelo menos é o que aponta uma pesquisa de Oxford, na Inglaterra, com 12 mil jovens. Os impactos do uso das redes sociais na satisfação da garotada com a vida são limitados. De acordo com pesquisadores, a maioria das ligações que existem entre satisfação com a vida real e o uso das redes sociais na chamada vida real é insignificante, respondendo por menos de 1% do bem-estar de um adolescente. Ufa! Ainda bem que a vida fora das telas continua interessante, apesar da tecnologia ser uma grande ferramenta. Mas lembre-se, o abuso do uso de qualquer tecnologia pode gerar dependência. 13h06, uma ótima tarde para você. E o ex-presidente Michel Temer deve ser preso ainda hoje, em um desdobramento das operações que apuram desvios de recursos da obra de Angra 3. Ele teve a prisão decretada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região do âmbito da Operação Descontaminação. Depois que a Justiça revogou a liminar que tirou em março o ex-presidente Michel Temer da prisão da Lava Jato, o MDBista disse que se entregaria voluntariamente hoje. Temer conversou com os seus advogados e passou a noite em sua casa em São Paulo. O político também prometeu recorrer da decisão ao Superior Tribunal de Justiça. Com a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, os desembargadores do caso agora dependem da Justiça Federal do Rio de Janeiro. A primeira turma especializada do TRF2 decidiu por 2-1 que Michel Temer e o coronel da reserva da Polícia Militar Paulista, João Batista Lima Filho, sejam presos novamente. Eles já tinham ficado presos junto com outros 5 acusados na Operação Descontaminação, por ordem do juiz Marcelo Bretas.
mas depois de 4 dias foram libertados por decisão liminar do desembargador Antônio Ivan Atier, do TRF2. O ex-presidente é réu na ação por suspeita de liderar uma organização criminosa que teria negociado propinas nas obras de Angra 3, operada pela Eletronuclear. Os investigadores apontaram desvios de 1 bilhão e 800 milhões de reais. O Ministério Público Federal atribuiu a Temer os crimes de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. E a intensa movimentação de jornalistas, familiares e advogados em frente à casa de Michel Temer, em São Paulo. Quem tem os detalhes e informações sobre a situação do ex-presidente é a repórter Anali Lima. A movimentação em frente aqui à casa do ex-presidente Michel Temer tem sido intensa desde o início da manhã desta quinta-feira. A expectativa é que ele deixe a casa dele aqui no Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, para se entregar à polícia. Ainda não se sabe se ele vai para a sede da Polícia Federal na Lapa, aqui em São Paulo, ou vai seguir para o Rio de Janeiro, já que ele foi preso em março em uma das fases da Operação Lava Jato Carioca. O habeas corpus que garantia a liberdade dele desde então foi revogado ontem pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Agora falta a juíza Caroline Figueiredo, que está no lugar de Marcelo Bretas durante as férias dele, expedir o mandato de prisão. A informação de que a gente tem é de que ela estaria em contato com a defesa do ex-presidente. Um dos advogados de Temer, Átila Machado, chegou à residência do MDBista mais cedo. Uma das filhas dele também, Luciana, está aqui há algum tempo e disse à imprensa que o pai dela já falou tudo na noite de ontem. Michel Temer declarou aos jornalistas que era uma surpresa desagradável saber da revogação do habeas corpus dele, mas queria cumprir a ordem da justiça e se entregaria voluntariamente. Bom, essas são as informações que a gente tem aqui deste momento, direto da casa do ex-presidente de São Paulo, Anali Lima. E a Justiça Federal de Brasília determinou o bloqueio de mais de 32 milhões de reais do ex-presidente Michel Temer, do Coronel Lima e de Carlos Alberto Costa, sócio de Lima. O bloqueio referente ao inquérito dos portos foi pedido pelo Ministério Público Federal e também proíbe a venda de imóveis e veículos dos 3 réus. E uma mega operação realizada em 8 estados e também no Distrito Federal mira um grupo suspeito de desviar milhões de reais do Banco do Brasil. Os alvos da ação são ex-funcionários da estatal e também donos de empresas terceirizadas. Pelo menos 15 suspeitos já foram presos. Cerca de 140 agentes da Polícia Civil estão nas ruas desde cedo para tentar prender suspeitos de desviar quase 30 milhões de reais do Banco do Brasil entre os anos de 2017 e 2018. A operação batizada de Crédito Viciado pretende cumprir 17 mandados de prisão temporária e 28 de busca e apreensão em Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e no Distrito Federal. Entre os alvos estão 2 ex-funcionários do Banco do Brasil e executivos de 11 empresas terceirizadas contratadas pela instituição financeira para cobrar dívidas de clientes. Segundo as investigações, o cliente do banco quitava a dívida após contato com a terceirizada. Com o pagamento, o Banco do Brasil automaticamente repassava uma comissão. Só que, em alguns casos, o sistema apresentava inconsistência e o pagamento tinha que ser feito manualmente por um servidor. Dessa forma, o banco pagava um valor a mais para a prestadora de serviços e recebia de volta uma quantia em propina. O próprio Banco do Brasil denunciou o esquema para a polícia, depois que uma auditoria interna descobriu um rombo. Com a investigação, a Justiça autorizou o bloqueio de 16 milhões de reais das contas dos suspeitos. Os policiais civis identificaram um ex-funcionário do banco que era um dos responsáveis por receber o pagamento e chegou a receber 4 milhões de reais em créditos ao longo de 2 anos. Um outro ex-funcionário também teria recebido 900 mil reais na conta. Os suspeitos presos vão responder pelos crimes de peculato e organização criminosa.
A polícia e o Ministério Público procuram 5 foragidos por suspeita de integrar uma milícia que domina Rio das Pedras e Muzema, no Rio de Janeiro. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. Na zona oeste do Rio de Janeiro, 8 investigados foram presos na Operação Intocáveis. O grupo é suspeito de comprar e vender imóveis construídos ilegalmente nas comunidades de Rio das Pedras e Muzema. A polícia e o Ministério Público ainda procuram 5 foragidos. Marcos Vinícius Reis dos Santos, de 45 anos, conhecido como Fininho, foi o último preso na operação. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu o presidente da Câmara de Nilópolis, Jorge Henrique da Costa Nunes, suspeito de matar um adversário político. Segundo investigações, Jorge comanda uma organização criminosa e encomendou a morte do vereador e policial civil Roberto de Barros Batista. Outras 4 pessoas são procuradas. Em Pernambuco, José Pinteiro Filho, mais conhecido como DJ Jopim, e parentes foram presos em operação contra um esquema que sonegou 65 milhões de reais. O grupo movimentou 358 milhões de reais em 5 anos. Foram apreendidos 28 carros de luxo, 15 imóveis e 4 embarcações. Ao todo, foram cumpridos 8 mandados de prisão. Em Rondônia, um vídeo registrou o momento em que o procurador Sidney Sotelli foi morto com 14 tiros. Um dos suspeitos ameaçou fugir após o crime, mas volta e atira 2 vezes no servidor. Sidney morreu na hora. A polícia investiga o caso. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, uma câmera de segurança registrou o acidente de trânsito que matou uma jovem, um dia antes dela completar 22 anos. A estudante de Direito, Nicole Lima Teixeira, estava indo para a universidade de carona com o marido, quando a moto do casal foi atingida por uma caminhonete. Ela foi arremessada do veículo e morreu com o impacto. O marido de Nicole sofreu apenas ferimentos leves. Em Curitiba, ladrões armados assaltaram alunos e funcionários de uma escola. 3 assaltantes pularam o muro do colégio e foram para a sala dos estudantes da educação de jovens e adultos. Eles fecharam a porta e passaram pelas mesas para pegar os celulares. Os criminosos levaram os telefones de cerca de 15 pessoas. Até agora, ninguém foi preso. Destaques internacionais. Um deputado federal argentino foi baleado hoje em Buenos Aires, na esquina do Congresso. Héctor Olivares levou um tiro no peito e está internado em estado grave. O disparo partiu de dentro de um carro, de acordo com a mídia argentina. O legislador estava com um amigo que foi atingido por tiros e morreu. E o vice-presidente do parlamento da Venezuela foi detido pelo serviço de inteligência do país. Edgar Zambrano é acusado de participar da revolta militar fracassada contra o presidente Nicolás Maduro, em um caso em que outros 9 legisladores da oposição também são julgados. O líder da oposição, Juan Guaidó, presidente interino autoproclamado, relatou no Twitter como sequestro a prisão de Zambrano. A pedido do Supremo do país, a Assembleia Constituinte, integrada apenas por chavistas, retirou a imunidade dos parlamentares desertores. Depois do intervalo, você vai ver. Comércio varejista espera um melhor desempenho nas vendas com a chegada do Dia das Mães. Ministro das Relações Exteriores tranquiliza a comunidade internacional em relação à nova diplomacia do país e às escolhas ambientais. Nós voltamos em instantes. Até já. E nós estamos de volta 1h20. E agora com mais novidades sobre o caso do ex-presidente. A juíza Caroline Figueiredo, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, acabou de expedir um mandado de prisão contra o ex-presidente Michel Temer. A decisão também vale para o Coronel Lima. Caroline autorizou Temer e Lima a se apresentarem na Polícia Federal de São Paulo até às 5 horas da tarde de hoje. E mudando de assunto, a comissão mista que analisa a reforma administrativa retomou a reunião nesta manhã para votar as medidas. Os parlamentares analisaram o parecer do relator, o senador Fernando Bezerra. Eles já definiram a situação do COAF e da FUNAI.
Deputados e senadores analisam desde cedo a medida provisória que define a estrutura do governo Bolsonaro com a extinção de alguns ministérios e a transferência de órgãos. Alguns pontos da medida provisória têm enfrentado certa resistência entre os partidos. Um desses temas foi votado nesta manhã e, por 14 votos a 11, a comissão do Congresso aprovou transferir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, para o Ministério da Economia. O órgão é uma unidade de inteligência financeira do governo federal que atua principalmente na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro. Ao assumir a presidência da República, Jair Bolsonaro transferiu o Conselho do Ministério da Economia para o Ministério da Justiça. O parecer do relator, o senador Fernando Bezerra Coelho, mantinha o COAF na pasta da Justiça, mas alguns partidos de oposição e do Centrão pressionavam o governo para que a unidade ficasse vinculada ao Ministério da Economia e apresentaram uma emenda para alterar esse ponto. Outra medida definida pela comissão foi em relação à Fundação do Índio, a FUNAI. Bolsonaro havia transferido para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, mas agora a FUNAI volta para a alçada do Ministério da Justiça. E a demarcação de terras indígenas que o governo havia passado para o Ministério da Agricultura deve ficar sob responsabilidade da FUNAI. Olha só essa história. A polícia prendeu em São Paulo uma quadrilha que usava drones. Drones para transportar drogas e celulares até as penitenciárias. Veja esse e outros destaques em mais um giro de notícias pelo país. Em São Paulo, 21 pessoas foram presas por usar drones para lançar celulares e drogas dentro de presídios do estado. A polícia cumpriu hoje pela manhã os mandados de prisão em 8 cidades paulistas. Os drones garantiam a comunicação entre membros de uma facção criminosa e, no sobrevoo, celulares e drogas eram arremessados para os presos durante o banho de sol. Cada entrega custava aproximadamente R$45 mil e levava até 1 quilo de material. O turco naturalizado brasileiro Alice Parri deixou a sede da Justiça Federal em São Paulo após ficar preso desde o dia 5 de abril na Polícia Federal, acusado de terrorismo pelo governo turco. A decisão foi do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. O STF ainda terá que julgar um pedido de extradição. Ligado a um movimento de oposição do governo da Turquia, Alice Parri vive no Brasil há 12 anos. É comerciante, casado com uma turca e tem um filho brasileiro de 4 anos. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro abriu investigação sobre as mortes de um músico e de um catador de lixo, na ação do Exército, na qual mais de 80 tiros foram disparados contra um carro no mês passado. O caso está sendo investigado pela Justiça Militar. Na zona norte do Rio de Janeiro, criminosos explodiram uma agência bancária localizada em frente a uma cabine da polícia. A ação ocorreu durante a madrugada e não havia policiais de plantão. Todos os bandidos conseguiram fugir. A polícia não informou se algo foi roubado. Câmeras de segurança gravaram o momento da colisão entre um trem e um ônibus. O acidente aconteceu na zona norte do Rio de Janeiro. As imagens mostram que a sinalização estava acesa quando o ônibus foi atingido. O motorista e 4 passageiros foram levados para o hospital com ferimentos leves. Em Riachão das Neves, na Bahia, uma batida envolvendo 7 veículos, entre eles 2 carretas e uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, deixou 2 mortos e 4 feridos. Segundo a polícia, o acidente aconteceu depois que uma das carretas tombou na subida de uma serra. E a Justiça de São Paulo negou o pedido de liminar da Airbus para retomar 8 aeronaves da Avianca Brasil. 4 dos 6 aviões em uso atualmente pela companhia pertencem à empresa europeia. O argumento da Justiça, que deu 15 dias para a Avianca se manifestar, é que sem os aviões, a operação da companhia ficaria inviável, apenas com 2 aeronaves disponíveis para voar. A Avianca, a empresa, está em recuperação judicial desde dezembro do ano passado e já devolveu mais de 30 aeronaves aos credores. E de acordo com o último levantamento de preços da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, a ANP, o Rio de Janeiro tem a gasolina mais cara do Brasil. Só no último mês, o preço médio do combustível teve reajuste de 3%. Subiu de R$ 4,84 para R$ 4,99. Entre os municípios do estado, a variação é ainda maior.
Angra dos Reis, por exemplo, apresentou o preço médio mais alto. Lá a gasolina custa em média R$ 5,26. Os impostos estaduais são responsáveis por cerca de 29% do preço final pago pelo consumidor. Como o Rio tem impostos mais altos que os outros estados, isso se reflete no preço das bombas. E o comércio varejista espera um melhor desempenho nas vendas com a chegada do Dia das Mães. De acordo com o IBGE, o setor perdeu fôlego e as vendas cresceram um pouquinho em março. As vendas do comércio varejista brasileiro cresceram apenas 0,3% em março, em comparação com fevereiro. Já em relação ao volume de negócios no ano passado, a queda foi de 4,5%. Segundo o IBGE, essa baixa interrompeu uma sequência de 7 meses de alta. Também foi a pior variação desde dezembro de 2016, quando o desempenho caiu 4,9%. Mas agora, com o Dia das Mães chegando, a expectativa do comércio é de alta nas vendas e melhores resultados nesses primeiros 6 meses do ano. Para a Confederação Nacional do Comércio, a data que é considerada pelo Varejo Nacional o Natal do primeiro semestre deve registrar um aumento real de 3,8% nas vendas em comparação com o ano passado. O volume significa movimentação financeira na ordem de 9 bilhões e 700 milhões de reais. O aumento nas vendas no comércio também deve gerar um número de contratação de trabalhadores temporários. Em entrevista exclusiva à agência France Press, na Embaixada Brasileira em Roma, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, buscou tranquilizar a comunidade internacional em relação à nova diplomacia do país e às escolhas ambientais. O chanceler Ernesto Araújo buscou tranquilizar a comunidade internacional nesta quarta-feira, no início de uma viagem pela Europa, diante de preocupações geradas pela nova diplomacia e escolhas ambientais do Brasil. Em entrevista exclusiva à agência France Press em Roma, Araújo disse que o mundo às vezes tem uma visão muito superficial do presidente Jair Bolsonaro. Falando em francês, o ministro se esforçou para apresentar o Brasil como um país responsável diante da mudança climática e onde a agricultura respeita o meio ambiente, apesar de estudos mostrarem que o desmatamento na Amazônia voltou a crescer nos primeiros meses do governo. Araújo também falou sobre a questão na Venezuela e disse estar confiante nas chances de conseguir a mudança de regime por meio do diálogo, sem qualquer opção militar. Para o chefe da diplomacia brasileira, os últimos acontecimentos provam que há uma alternativa sólida, com o apoio de uma maioria da população e de um setor militar no país. Legal, não temos mais tempo, ponto final nessa edição. E eu e a Juliana agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos às 8h30 da manhã. Tenha uma ótima tarde e até lá.